Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, em português, semanalmente para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, seu compartilhamento. Estamos em 44 países por causa da sua ajuda. Aliás, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá no inscreva-se, clica lá, dá um joinha, ajuda muito o nosso canal a crescer ainda mais. Nosso programa é um programa de variedades, onde temos economia, agronegócio, eleições do Brasil, Copa do Mundo, eleições nos Estados Unidos, uma variedade interessante. Inclusive, esse programa vai ter uma homenagem muito bonita do nosso amigo Ney Mursi ao rei do futebol. Toda semana contamos tanto o Corné Diniz no Brasil e o Álvaro Santos nos Estados Unidos, mas essa semana os dois estão viajando. O Corné está voando de volta de Orlando para Belo Horizonte e o Álvaro Santos voando de Nassau para a Carolina do Norte. Então, vamos ao programa de hoje, começando com o Bate e Volta. Eu vou começar o Bate e Volta de hoje falando sobre Copa do Mundo. Aliás, zebras, hein? Quantas zebras! Na fase inicial, perdeu Alemanha, Argentina, França, Espanha, Brasil. Na fase de oitavas de finais, saiu a Espanha. Na quarta de final saiu o Brasil. Agora temos 4 times. Temos a Croácia, que ganhou do Brasil nos pênaltis. Aliás, o Brasil com o jogo na mão, hein? Faltando 3,5 minutos, perdemos o jogo. Então, Croácia vai jogar contra a Argentina e a França vai jogar contra Marrocos, a grande zebra da Copa. Esperamos realmente que tenha bons resultados, bons jogos. E o maior destaque da Copa, na minha opinião, foi as homenagens mais do que merecida para o atleta do século, o nosso querido Pelé. Aliás, homenagens nas arquibancadas, nos edifícios de Catar, no gramado pelos jogadores. E eu gostei muito, foi de uma homenagem feita pelos drones, onde tinha uma camisa do Pelé balançando e a frase "fique bem o mais rápido possível". Pelé, o rei do futebol, a pessoa que o planeta adora, idolatra. Falta o brasileiro reconhecer quanto que esse homem vendeu bem a imagem do Brasil no mundo inteiro. Agora vamos falar um pouquinho da fofoca da capa da revista Time. Todos os anos, a revista Time, muito famosa nos Estados Unidos, ela apresenta a personalidade do ano. E esse ano, depois de Elon Musk, Ron DeSantis, a presidente do Fed americano, Banco Central americano, foi escolhido o presidente da Ucrânia, nosso amigo Volodymyr Zelensky, chamado The Spirit of Ukraine. Esse homem que segurou, aguentou uma pressão onde as pessoas, os jornalistas, a imprensa realmente tem que ter muito cuidado, né? A imprensa, não, vai demorar 4 ou 5 dias. Passaram-se 9 meses, milhares e milhares de pessoas morreram dos dois lados, tanto ucranianos quanto russos, e recentemente, depois de tanto resistir, a Ucrânia já reduziu, recompôs, recuperou 29% do território ocupado pelos russos. Está tudo destruído, acabou tudo, foi um caos, né? Estão vendo na imagem aí as imagens da destruição de uma guerra unilateral, né? E agora estão voltando a recuperar. Então, Mr. Zelensky, presidente da Ucrânia, The Spirit of Ukraine, o espírito da Ucrânia, foi merecedor da capa da revista Time esse ano nos Estados Unidos. Voltando para o Brasil, está aí uma expectativa que muita gente não estava olhando com muito carinho. Vendas de Natal. Segundo a Confederação de Comércio do Brasil, em função do aumento da capacidade de compras do brasileiro, esse ano a expectativa para as compras de Natal deve aumentar 8%. Veja bem, hein? Um país que antes das eleições falava que estava ruim, estava complicado. Olha bem o que está acontecendo. Aliás, abrindo aspas, eu gostaria de dizer a vocês que o superávit do governo, da arrecadação do governo, no mês de novembro, foi o maior da história dos últimos 8 anos. Olha o Brasil em 2022, depois de 4 anos de uma administração séria, com técnicos trabalhando e dando resultado. E no último dia 6 de dezembro, tivemos a última eleição dos Estados Unidos para senador da República, no estado da Geórgia. Nos Estados Unidos, são 50 estados. Cada estado tem uma lei diferente
para votação. Então, na Geórgia, quem não tivesse 50% mais um dos votos no primeiro turno tinha que disputar o segundo turno um mês depois. E existia uma expectativa, tinha um bochicho, uma onda, até a gente chama de gossip, uma fofoca da imprensa, que vinha uma onda vermelha, o ex-presidente Trump apoiando vários candidatos. Conclusão, não deu certo. Vários candidatos que o ex-presidente Donald Trump apoiou perderam, e muitos estados que tinham uma reputação, uma tradição de serem republicanos, em função desse apoio, virou democrata. Ou seja, a visão do americano em relação ao Donald Trump está mudando e a coisa não está muito boa para ele, não. Muitos processos, está muito complicado. E na Geórgia, quem ganhou foi o candidato democrata Raphael Warnock. E com isso, o Congresso americano tem maioria com os republicanos, mas o Senado tem 51 senadores democratas e 49 republicanos, não necessitando mais do desempate feito pela vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que quando empatava, era 50-50 antes, ela ia lá dar o voto de Minerva. Agora não precisa mais, 51 senadores democratas e 49 republicanos. E dá um balanço, né? O Congresso tem a maioria dos republicanos e o Senado dos democratas. Então existe todo um diálogo, um entendimento. Espero que tenhamos aí 2 anos pela frente até as eleições presidenciais de 2024, interessantemente, muito bem. Falando de economia mundial, vamos falar um pouco sobre a China. Os protestos na China recentes, estão em todos os noticiários dos Estados Unidos, muita gente fazendo greve, protestando na rua, passeatas, aliás, muito parecido com um protesto de 10, 12 anos atrás. A reivindicação dos chineses é que o governo da China, vendo o Covid, o contágio, a proliferação, o aumento do contágio do Covid no país, voltou a exigência de máscara e teste de Covid, e eles estão um pouco revoltados com isso. Aliás, já deu esse negócio de Covid, está todo mundo já bem cansado de estar vacinados. E os chineses estão realmente muito preocupados, porque está aumentando aí 20, 30, 40 mil casos lá na China, como está no Brasil. Por enquanto aqui, o aumento está realmente muito acentuado, mas não chega ao nível das autoridades, ou CDC americano, o Centro de Doenças Contagiosas, exigirem de volta o uso de máscara. Por enquanto, ainda não chegou nesse nível nos Estados Unidos. E por falar nos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho sobre a economia. A imprensa americana, como sempre, que joga no o quanto pior, melhor, falava-se antes das eleições, era o caos, era inflação, recessão, imagina os Estados Unidos em recessão, juros altos, gasolina alta. Bom, conclusão, passaram-se as eleições, o mundo mudou, parece que deu um estalo. Acabaram todas essas fofocas. Então, a gasolina continua baixando, a expectativa de emprego, de criação de novos empregos para novembro era de 150 a 200 mil, foram 263 mil novos empregos, o desemprego está 3,7%, ou seja, pleno emprego, menor desemprego de 70 anos, a gasolina está baixando, tudo lotado, voos, restaurantes, cruzeiros, hotéis, absolutamente lotado, a bolsa não está caindo e a imprensa mudou. Agora, todos os dias, na imprensa americana, fala-se que mar de calmo, o céu está azul, a grama está verde. Interessante, né? Depois das eleições, o discurso muda. Aliás, muito parecido com o que acontece aí também no Brasil. Uma das coisas que está preocupando muito aqui nos Estados Unidos, aliás, muito preocupante, são as gripes. O nível, a onda de gripe nos Estados Unidos, esse ano está mais forte do que os anos anteriores, porque tem 2 tipos de gripes mais a Covid. Hoje, tem 81% de todos os leitos dos Estados Unidos. Imagina, um país como os Estados Unidos, todos os leitos ocupados com essa gripe. Não é com o Covid, é com a gripe. Só que tem um detalhe importante. 80% da ocupação é de criança de 0 a 10 anos de idade. As crianças estão tendo realmente um ataque desses vírus maior do que os adultos. E tem um detalhe muito triste. Muitos medicamentos para criança, para combater a gripe,
infelizmente, não estão mais disponíveis. Esse ano, nós falando aqui no nosso opinião, que o presidente Joe Biden aprovou 500 bilhões de dólares para duas coisas: produzindo chips para celulares, carros, eletrodomésticos nos Estados Unidos, que eram 99% é feito em Taiwan e na China, e os medicamentos, que são feitos, a sua maioria, 90%, na China, e não estão entregando. Então, hoje em dia, estamos com as crianças hospitalizadas, as mães não têm como prevenir, porque não tem medicamento nas prateleiras. Realmente é um caso muito sério, muito grave, mas está sendo administrado pelo governo americano para se fabricar mais nos Estados Unidos medicamentos para todas as idades, adultos, crianças, mas temos aqui uma reserva. E esses foram os nossos assuntos selecionados para vocês dessa semana do Bate e Volta. E hoje vamos apresentar no nosso momento cultural, o nosso amigo querido guru cultural Ney Mursi, uma coisa que muita gente, aliás, quem tem 45 anos para baixo, nunca viu acontecer. Vocês nunca viram o Pelé jogar. Vocês escutaram falar, porque já aposentou. Está velhinho, está internado. Aliás, Pelé, daqui, do nosso opinião, tanto o Álvaro Santos, o Coronel Diniz, o Ney Mursi e eu, um abraço para você. Tomara que você tenha uma recuperação bem rápida, embora a gente saiba que esse ano está judiando muito de você, né? Esse atleta, esse homem que foi o atleta do século, chamado Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que é idolatrado, amado em todo o mundo, para você que nunca viu jogar, nós selecionamos um vídeo que o Ney Mursi mandou, dizendo o seguinte: todos os dribles, todos os gols, as faltas cobradas hoje, com aquela técnica, dá uma olhada quem já fazia há 40, 50 anos atrás, e o vídeo, evidentemente, da década de 70, não tem tanta qualidade como o de hoje, mas tem o drible de hoje, quem já fazia isso há 40, 50 anos atrás, nosso Rei Pelé. Dá uma olhadinha no vídeo. Realmente o Pelé é fantástico. A gente conhece o Messi, que é espetacular, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, etc. Olha quem há 40, 50 anos atrás já tinha dribles maravilhosos
Não estou falando nem de Garrincha, né? O Pelé realmente foi um gênio. Muito obrigado, Ney Mussi. Obrigado pela sua homenagem a essa pessoa que a gente tem um grande carinho. Eu tenho assim uma admiração grande do Pelé. Tenho não só a camiseta assinada por ele, mas também tenho uma bola assinada por ele. Então, encontrei com o Pelé 3 vezes e vi jogar. Em 69, no Maracanã, eu vi o Pelé marcar o gol que foi para a Copa do Mundo, na Copa de 70, e foram tricampeões. E também estava atrás do gol do Andrade, do Vasco, quando o Pelé fez o 10º gol dele e dedicou aquele gol às crianças do Brasil. Se as pessoas tivessem olhado naquela época que o Pelé tinha falado, eu dedico esse gol, 10º gol do Pelé, às crianças do Brasil e espero que tomem conta das crianças. Bem, isso foi o que o Pelé deixou como legado para mim, na época era uma criança. Que vocês tenham uma excelente semana, bons jogos na Copa do Mundo. Fiquem com Deus, até semana que vem.